Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gi Betim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Agro do Futuro. Podcast que é organizado pela AgroSelections e que toda semana traz uma mesa repleta de especialistas para falar dos temas mais cruciais para que o seu negócio cresça, evolua e tenha resultado junto com a gente também. Tá bom? Esse podcast é feito para você, produtor, para você, profissional do agro, para você que está querendo entrar no agro e não sabe bem como começar. Assim como a gente faz aqui na AgroSelections, a gente abraça todos, em qualquer que seja o seu momento. E hoje, para participar dessa mesa, eu trago já de casa, né? Mas sempre muito construtivo, Fernando Borges Fernandes, engenheiro agrônomo, é aqui uma das cabeças pensantes e mais ativas desse hub. Muito obrigado, Fernando, por mais uma participação com a gente. Eu que agradeço, Gia, parceira de sempre. Vamos lá ver o que esse pessoal tem de novidade para os nossos produtores, nossos parceiros, né? Para o agro do futuro. Não, e pela conversa que estava rodando aqui, antes da gente começar, eu tenho que começar a gravar antes, sabe? Sem avisar ninguém. Porque sai cada coisa maravilhosa, né? A aula começa bem antes. Pena que não dá para mostrar tudo para vocês. Mas fica aqui até o final que vocês vão ver o que esses dois aqui estão preparando para essa conversa. Para dar uma aula, com certeza, nós estamos recebendo hoje Orlando Luiz Ribeiro da Silva Vieira. Orlando é engenheiro agrônomo, proprietário da empresa Grão Fértil Produtos Agrícolas. Orlando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gi. Eu que agradeço a oportunidade de difundir conhecimento junto a vocês, uma empresa séria no setor que vem prestando um serviço, pelas conversas que eu tenho com o Fernando, magnífico junto aos produtores, né? E a gente, imbuído nisso também, imbuído em buscar e fazer com que o produtor tenha cada vez mais sucesso na sua atividade, uma melhor remuneração na sua produtividade, na sua atividade, né? Estamos aí à disposição para dúvidas e sugestões também. Né? Não, e dúvidas a gente vai ter bastante, mas tenho certeza que a gente vai tirar muitas delas aqui. É um prazer recebê-lo nessa mesa. A ideia aqui do nosso podcast é realmente trazer informação de qualidade para quem nos acompanha, porque tem um monte de informação picadinha aí no mercado, um monte de gente falando um monte de coisa, tem um monte de especialista que não entende de nada, e a gente seleciona os melhores para estar aqui. Então, é com muita honra que a gente recebe vocês. Obrigado. E para participar desse papo, Hugo Souza dos Santos, engenheiro agrônomo e consultor técnico da Grão Fértil. Hugo, muito bem-vindo, viu? Boa tarde, Gi. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Orlando. Queria agradecer a oportunidade de estar participando dessa mesa, esse bate-papo aqui que a gente vai ter. E é uma honra muito grande a gente ter essa oportunidade, né, de trazer soluções, novas oportunidades para o produtor, visando sempre o produtor aumentar a sua rentabilidade na sua propriedade rural. Então, hoje a gente vai debater um tema aqui muito importante, muito bacana. Espero que todos gostem. E estamos abertos aí para tirar dúvidas e vamos lá. Vamos embora. E o tema hoje, para você que está nos acompanhando e que faz parte do agro do futuro, que está aí construindo esse agro que a gente quer ver no futuro, é construindo perfil de solo. E pasto também é lavoura. Já caiu a sua ficha disso? Que pasto também é lavoura? Porque a gente tem falado bastante disso nos últimos tempos, de que o produtor ele é um lavorista e às vezes ele não se deu conta ainda, né? Então acho que já está um pouquinho mais fácil, mas talvez ele ainda não tenha entendido tudo que ele precisa colocar em prática, a real necessidade, né, para a construção de perfil de solo. E nós vamos falar bastante disso aqui. Antes de entrar nesse assunto especificamente, mas já entrando também, a gente sempre faz uma construção de passado, presente e futuro, onde a gente vem entendendo como vocês chegaram até aqui, qual o momento hoje e para onde vocês vão construir com a gente esse agro do futuro. Então, eu queria ouvir um pouquinho da história de vocês. Orlando, vou já de cara começar contigo. Me conta um pouquinho
da tua carreira. Quando que você chegou no agro? Como que começou essa construção com a Grão Fértil? Então, Gi, eu vim para Goiás no ano de 1993. Eu sou do Rio Grande do Sul, formei lá e vim para cá. Vim primeiramente para Goianésia, trabalhei em usina de álcool e açúcar. Depois mexi com máquina agrícola, depois com fertilizante. Então, nos últimos anos, fiquei nessa área de fertilizantes, fertilidade de solo, sempre buscando mais produtividade, mais produtividade. Num determinado momento, surgiu a oportunidade, junto com um sócio que chama Tiago Gomes Soares, de abrir uma revenda. Diz, olha, vamos trabalhar mais, vamos montar um negócio, vamos focar em algumas atividades, vamos focar em alguns produtores, vamos trabalhar aí nessa parte de pecuária, vamos fazer esse pessoal entender que é possível buscar alta produtividade em silagem, alta produtividade em capim. E aí a gente foi trabalhando nessa área aí também. A Grão Fértil, ela é, vamos dizer assim, nós temos segmentação dentro da companhia, né? A gente trabalha com HF, com capim, com milho grão, milho silagem, soja, mas hoje a gente vai focar na parte de capim. Nós vamos trabalhar em cima disso aí. Que nem você falou, perfil de solo, alta produtividade de capim, vamos que vamos, né? Muito bom. Hugo, me conta um pouquinho. O Hugo tem cara de ser tão novinho, mas eu sei que já tem bastante experiência, né, Hugo? Eu sou engenheiro agrônomo, né? E a minha trajetória no início, eu comecei na área automobilística. Eu comecei a fazer a faculdade de agronomia, né? Eu sempre foi um sonho, né? Minha família sempre teve chácara, fazenda, né? E eu queria fazer alguma coisa na área da agricultura. Eu gostava muito de mexer com parte de animal, só que o coração muito mole e não tinha coragem de aplicar uma injeção num bichinho. Eu pensei, então, dessa aí já não dá, né? Vou vazar fora. Aí surgiu o interesse na parte da agronomia, né? Então, com o passar, né, dessa trajetória, né, conhecendo um pouquinho mais a fundo, né, sobre a área, se tornou uma paixão para mim. Hoje eu não me vejo em um lugar diferente além dessa área. Acho que quem trabalha, né, o Fernando Orlando, é muito gratificante ter essa contribuição. Depois dessa experiência minha na área automobilística, né, eu ingressei junto com o Orlando, a Grão Fértil. Eu entrei lá como estagiário, né, e graças a Deus estou trilhando aí, crescendo junto com eles até hoje. E pretendo juntar força com eles aí para a gente crescer ainda mais, né. E eu gostei muito da proposta deles, né, que é abraçar principalmente o pequeno e médio produtor, que a gente que vem lá de baixo, a gente vê a carência que tem esse nicho, né? E eu acho que tem muita coisa para a gente trazer esse fortalecimento, esse crescimento para esse nicho de mercado. Então, inclusive, essa oportunidade que a gente vai trazer é visando o pequeno e médio produtor. Excelente. Quando a gente fala em pequenos e médios produtores, somente no estado de Goiás a gente já tem mais de 40 mil pequenos e médios produtores, que se eles se entenderem como lavouristas, a gente já começa uma revolução, né, Fernando? A gente tem falado muito e vamos continuar falando sempre, né, Gi? Que pasto também é lavoura. Esse é um ponto que pode ser visto de várias perspectivas. Falávamos no outro podcast sobre rochagem, uso de remineralizadores, agora já vamos falar de construção de perfil de solo sobre outra ótica. O importante é que isso venha sendo concretizado, né? Que o produtor daqui a pouco ele se ache nesse universo, nesse novo universo, sobretudo nesse momento onde tanto a agricultura quanto a pecuária vai passar, né? Já estamos passando e tem previsão de passar por turbulências. Mas nós sabemos que nós podemos afirmar que a população mundial não vai deixar de comer. Então nós vamos precisar produzir alimento, o Brasil é um grande player, está sendo olhado pelo mundo inteiro, nós somos, né, a bola da vez para suprir, já suprimos mais de 1 bi de pessoas nesse nosso mundo e cada vez vamos suprir mais, se Deus quiser nos continuar nos abençoando, nós vamos continuar sempre com muita tecnologia, né, muita gente boa, com ações como a AgroSelections, levando cada vez mais inovação. E sempre trazendo parceiros que estão falando a mesma língua, né? Que entendem esse ambiente que nós estamos construindo. Essa é a ideia. E até trazer, para apimentar um pouquinho a conversa aqui, né? Já nessa trajetória, que a gente discutiu anteriormente, com relação ao que pode ser gerado de incremento, né, Orlando? Em relação à quantidade de animais por área, simplesmente olhando para o solo. Não adianta a gente falar
antes a gente falar de genética, é muito importante, de alimentação, suplementação e tal, a gente vai falar hoje do solo, né, que é a matéria base, é o primeiro ser biológico que precisa ser olhado, que é o solo. Enquanto você olha como matéria inerte, né, parece que não faz tanto sentido, mas como um ser biológico cheio de micronutrientes, né, que precisam ser observados, cuidados, né, aí ele começa a fazer sentido, porque é a base de tudo, toda alimentação animal que depois vai virar nossa alimentação humana. Aí, nesse ponto aí que eu queria até sugerir, né, que o Orlando comece falando para nós o que ele tem visto ao longo da carreira dele de transformação. A gente falava que você, há um tempo atrás, tentou introduzir, né, o conceito de boi de safrinha. E passou tanto tempo, Orlando, a gente agora começa a falar de novo da possibilidade de boi de safrinha. Talvez, para mim, né, que sou um pouco mais novo, bem pouquinho mais novo que o Orlando, eu esteja vendo agora com novidade. Mas como ele trouxe aqui para mim, eu fiquei interessado em saber como é que foi isso antes e como você vê isso hoje. Pasto, lavoura e ainda mais, pasto com lavoura, fazendo sentido, né, na integração lavoura-pecuária e agora, sem ser o tradicional milho e sorgo, mas com boi e safrinha. Então, Fernando, o que era a ideia, né? Vamos mitigar risco, vamos falar assim. Se tu tem uma lavoura lá, que seja soja, que seja milho, né? De verão, é óbvio. Você vai colher essa lavoura e vai, no caso da soja, vai para uma segunda safra de milho ou de sorgo. Por que não formar um capim e pôr gado nessa área e engordar? O risco de chuva é bem menor, o capim é mais resistente, aprofundamento de raiz, porque tudo isso a gente está falando porque na lavoura de grão, de cereal, a gente já vem fazendo um trabalho de aprofundamento de raiz, de perfil de solo, né? De fazer buscar água mais fundo. Esse que é o fundamento da coisa. O que é perfil de solo? Nada mais é do que você botar condição para a raiz se desenvolver de forma mais profunda, para ela descer mais no solo, porque é onde que vai ter mais água, onde vai estar guardado lá e ela vai substituir mais a cultura. Então a gente vinha já também pensando nesse negócio de fazer safrinha de boi. Você vai ter o capim verde na seca, com certeza, porque a terra está bem nutrida, o capim vai estar bem nutrido, a resposta por animal vai ser ótima, né? Porque confinamento a céu aberto, né, minha gente? Tá caindo de maduro isso aí. E se você pegar o custo dessa operação com o custo de próprio confinamento, com certeza vai ser menor, né? Outra coisa que você puxou ali, pegando um gancho, a gente vê propriedades de 100, 250 hectares, muita gente até abandonando a propriedade, abandonando aquele ofício lá que já vinha de gerações e gerações. Mas para aí, a média brasileira é de uma UA, ou uma cabeça de gado por hectare. Vamos mudar isso. Você tem condição, com um custo bem razoável, de botar 5, 6 animais por hectare. O que é mais barato? Eu comprar um alqueire ou pegar e arrumar esse um alqueire que eu tenho e passar para botar lá 1 hectare, se eu arrumar ele, vou botar 5 cabeças. Se eu tiver que comprar um alqueire, eu vou botar as mesmas 5 cabeças. O que é mais barato? Todo mundo é ciente, não preciso ensinar o padre a rezar missa. O produtor sabe disso, que a terra é cara, que é um valor agregado alto, né? Então vamos melhorar, vamos cuidar desse solo, vamos melhorar esse solo e vamos ter uma produtividade maior em cima dessa área, né, Hugo? Aproveitando esse gancho aí, né, associando com a parte da lavoura atual, né, hoje se a gente pegar, né, comparar a parte de lavoura e pecuária, a gente vive cenários totalmente diferentes, né. Hoje a parte de lavoura, eu falo que está um pouquinho acima, né, na parte de pecuária. Quando eu falo de pecuária, eu tô falando de pastagem, né? Então, na parte da agricultura, a gente consegue já ter uma produção mais alta, uma eficiência maior. Agora, hoje, boa parte das nossas pastagens estão degradadas, com lotação baixa, igual o Orlando mesmo comentou, né? Então, o porquê da gente não fazer isso com a pastagem, né? Inclusive, é o tema-chave aí, que pasto também é lavoura, né? E a gente consegue fazer isso, do cenário que a gente está, fazendo pouco, usando o princípio básico da agricultura, que é uma simples correção de solo. Então, a gente consegue melhorar essa pastagem, consegue aumentar a lotação e,
consequentemente, né, aumentar a produção de matéria seca que vai ser revertida em proteína para o animal. A gente tem falado aqui com muita frequência de que todos os trabalhos que a AgroSelections, inclusive, seleciona para trazer aqui, é sempre buscando auxiliar o produtor na tomada de decisão mais assertiva para o negócio dele, onde ele consiga obter mais resultado e descolar do preço da arroba, para que ele não fique refém do bendito, a arroba subiu, a arroba caiu, a arroba em São Paulo, a arroba... porque isso ele não consegue controlar. Então, que ele consiga olhar para dentro da sua propriedade e identificar os pontos onde ele tem ali, que ele pode realmente fazer uma pequena mudança, adequar alguma coisa, e ele consiga usufruir o máximo possível o potencial daquela propriedade. Então, a questão do solo é óbvio que tem que ser, é onde tudo começa, como o Fernando disse. Então, né? Gi, é que nem você fala assim, é tão óbvio, mas não é feito. Isso. Você está entendendo? Mas não é feito essa porque, vai ser caro, vai ser barato. O que é caro e o que é barato? É caro, às vezes, eu ter 5 cabeças num alqueire, onde eu poderia ter 25. Aí fica caro, realmente, entendeu? Agora, se você pegar o preço da arroba, que nem você falou, que você não manda, você manda da porteira para dentro da sua propriedade. Da porteira para fora da sua propriedade é o mercado. Aí o mercado é livre. Você nunca vai saber, com certeza, o que vai acontecer nessa flutuação de preço, nessas demandas de mercado e etc, etc. Agora, no que a gente manda, a gente não quer tomar conta e não quer investir, aí fica complicado. Aí tem um ponto importantíssimo do que você falou, nós temos também discutido muito nessa mesa, que nós temos um tripé para analisar, né? Ou seja, o que é a tomada de decisão que a Gi trouxe? Eu gosto demais desse termo, ajudar o produtor na tomada de decisão. Para tomar decisão precisa fazer conta. E fazer conta é entender que temos um tripé. Rentabilidade, que ela só é gerada a partir de preço do produto e custo de produção. Então, esses 3 itens precisam ser avaliados para tomar de decisão. E muitas vezes o produtor está olhando para preço. A arroba caiu, meu Deus do céu. A arroba subiu, que beleza, estou rico. E não é bem assim, a gente sabe que a rentabilidade é o que sobra. Então, você tem que estar de olho no custo de produção. E custo de produção é fazer conta. Dá licença, Fernando. Fernando, me diz uma coisa. Qual é a forma mais barata de você alimentar o gado? Pasto, desde sempre pasto, capim, não tem outra solução. E aí, eu estava me lembrando agora há pouco, que eu já vi várias vezes o Alisson Paulinelli falar que essa terra nossa aqui, o Cerradão, né, era terra de fazer distância, há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, né, há pouco tempo atrás. Então, isso que era terra de fazer distância, hoje, estão falando de alqueire aí de 250 mil, de 300 mil reais um alqueire, não é? E aí, como você trouxe bem, né? O preço de um alqueire hoje, em relação ao que era anteriormente, mudou tudo, mudou todo o conceito. Nós precisamos repensar a forma de falar da pecuária e da agricultura, de forma geral. Porque anteriormente você precisava colocar, eu quero passar de 500 para 600 animais. Comprava mais terra. Comprava do vizinho, arrendava uma terra. Hoje, tanto a compra de terra como arrendamento é extremamente doloroso. Né? Não tem condição de sair comprando terra aí para aumentar. Então, a solução é, primeiro, nos apropriarmos, de certa forma, aí eu vou jogar uma pimentinha aqui para vocês discutirem. O que nós podemos nos apropriar do que a agricultura já trouxe? Né? Como o Hugo disse bem, a agricultura talvez avançou um pouco mais tecnologicamente. E agora vem a pecuária precisando se apropriar. O que nós podemos nos apropriar do que a agricultura já fez até agora? Por quê? Eu estava um dia desses em São Miguel do Araguaia, conversando com um grupo de produtores top de linha, e eles falaram, Fernando, ainda bem que você está chegando aqui para trazer tecnologias para nós. Porque a gente está vendo a soja subindo em São Miguel, Nova Crixás, para cima aqui, e vai empurrando o boi. Aí eu falei, mas por que você está com medo da soja? Falei para os pecuaristas tradicionais, por que você está com medo da soja? Não tem que ter medo da soja, não tem que integrar com a soja. O que a soja vai trazer de benefício para a integração da minha fazenda? Perfeito. Eu tinha 1.000 cabeças, 500 cabeças, eu vou colocar soja, ainda vou continuar com mais de 500 cabeças na mesma área. É o que a agricultura pode nos trazer, uma provocação. Como é que nós podemos nos apropriar, né, em termos de perfil de solo, de uso de fertilização, né, de biológicos, enfim, de remineralizadores, para usar, trazendo para o mote nosso aqui, que é pastagem também a lavoura. Né? Eu acho um pouco assim, Fernando, que ao longo também dos tempos, e aí, esses últimos anos, começou a acontecer alguma coisa no sentido de que... Como é que eu posso me expressar? A pecuária,
ela se preocupou mais com a alimentação no coxo, que evoluiu muito, questão de ração, de qualidade, não discuto isso. Genética também evoluiu muito. E esqueceram, Gi, do pasto. Esqueceram do pasto. Entendeu? Por isso que você vê áreas e áreas cheias de cupim, com pastagem degradada, com pasto sempre ralo. Segundo o mapa tem uma estatística lá bem conservadora, que ele fala de 30% a 40% de pastagens degradadas, mas já tem outras instituições que falam que chega a quase 70%. Correto esse número, sabe por quê? Porque não tem mais pastagem degradada, porque a lavoura entrou nas áreas do Mato Grosso de pastagem degradada, primeiramente, e foi transformando essas áreas em lavoura de cereal, de soja e de milho, algodão, entendeu? Então, essa transformação ocorreu nesses últimos tempos aí, nessa forma. Mas vamos falar do pecuarista, que é o pecuarista mesmo, que é o pecuarista de 100 hectares, 200 hectares, certo? Cara, mas eu com 100 cabeça de gado fica muito apertada, a minha remuneração anual é baixa. Pô, vamos melhorar isso aí, vamos trabalhar com 500, 600 cabeças e vamos fazer o que a gente sabe que é produzir, vamos fazer o que a gente sabe que é trabalhar, que é fazer uma carne de qualidade, vamos se preocupar com a qualidade, boa comida, boa genética, um produto final com um bom acabamento, com um bom rendimento de carcaça, vai ter valorização no mercado, com certeza se paga. Sim, é porque com um pasto de qualidade, ele vai ter aí um animal chegando lá na frente, no final, no frigorífico, com rendimento de carcaça de mais qualidade, né? Então, enfim, a gente sabe que vira carne, não tem jeito, né? Vai virar carne, ele recebe por quilo de carne lá no final. Mas ele precisa ter o básico mesmo, bem feito, né? Que é a pastagem. A gente... já em algumas das conversas aqui, em outro momento, a gente vem remontando o porquê que a gente tem tantas áreas degradadas e um pouco a história mesmo, né? Há 30, 40 anos atrás, a gente estava abrindo terra conforme precisava, ia desmatando, derrubava a árvore ali, fazia terra, virava pasto, e aquilo com muita qualidade, aquele pasto novinho ali, né? Ofertava um capim ou a qualidade que você tinha extensivo. Então, você conseguia fazer isso sem se preocupar. Quer ver, Gi? Qual é as terras que eram as terras aqui em Goiás mais caras que tinha? Eram as terras de cultura, que era um morro. Eram morros, mas mata densa, mata forte, e terra com alto teor de fertilidade, que você formava o capim ali e ela ficava. O capim durava 8 anos, você não fazia nada, só jogava semente. Isso. E depois, nós evoluímos, nós fomos para o cerrado, para as áreas de terra mais fraca. Das chapadas, que nem falou o Fernando, entendeu? Aí mudou tudo. Sim. Aí mudou tudo. Nisso você precisa cuidar, nisso você precisa zelar, nisso você precisa se empenhar em fazer a sua parte. Fazer com que essa terra dê sustentabilidade para você ter um bom padrão de vida, para você conseguir suprir as suas ambições, vamos falar assim, né? Porque às vezes ninguém quer só sobreviver. Isso, né? E às vezes ele não está fazendo nem para as necessidades da fazenda mesmo, né? Mas é virar essa chave mesmo e entender que tem muito mais potencial ali dentro. Às vezes com um investimento que não é tão grande, né? Porque eu tenho a impressão que às vezes o produtor acha que vai deixar rios de dinheiro, mas quando ele faz a conta de quanto aquilo vai produzir a mais para ele no final, ele vê que é um investimento muito inteligente, né? É a conta que a gente está falando, ó, arruma 1 hectare ou compra mais um alqueire de chão. O que é mais barato? Tá bem caro o alqueire de chão aí, viu? Aproveitando o gancho aí, e muitas das vezes eu vejo que o dinheiro é mal aplicado, né? Então acho que a gente tem que respeitar uma etapa, né, nesse processo aí de recuperação dessa pastagem, né? O produtor pecuarista, ele, quando faz, né, costuma fazer muito o NPK, esquece principalmente da correção, que eu acho que é o pontapé inicial ali. Que a gente tem que correr. Como que isso começa, Hugo? Me fala assim, qual que é o primeiro passo? Então, vamos você está falando que tem dinheiro sendo jogado fora, qual que é o primeiro passo que esse pecuarista tem que pensar, então, para começar a cuidar do pasto dele? O primeiro passo é a gente investir na correção, né? Que às vezes o produtor faz uma reposição nutricional ali do NPK, né? Fazer uma análise, né, para a gente ver a recomendação correta, né, para fazer essa correção, porque muitas das vezes, devido ao pH do solo, né, aquele nutriente que ele está colocando na adubação, ele não vai ficar totalmente disponível. Então, você não está tendo 100% de eficiência daquele investimento seu. Então, eu vejo que o primeiro passo é fazer essa correção. E a gente vai entrar mais
para dentro aí, que na parte de corretivos, né, hoje o mais usual é o calcário, né, que é um produto à base de carbonato. E hoje a gente tem produtos melhores hoje no mercado, que é o óxido, né, que ele consegue, diferente do calcário, ele consegue construir esse perfil de solo, ele vai dar condição para aprofundamento do sistema radicular do capim, né, e qualquer cultura que seja, e ele tem uma ação rápida e imediata. Por ele ter uma reatividade muito alta, até o operacional fica mais interessante comparado com o calcário, porque a quantidade que você vai necessitar aplicar por hectare vai ser uma quantidade menor. Então, em termos de logística, vai ser melhor. Em vez de você transportar 2 carretas de calcário, você vai transportar uma de óxido. O armazenamento, você vai ter que fazer um terreiro, um espaço ali para poder guardar seu calcário. O óxido você pode armazenar ele no próprio barracão, que ele vem em bag, por exemplo, né? E até mesmo o operacional dentro da fazenda, né? Pra você encher os vagão que distribui o produto, né? No caso do calcário, você precisa de uma concha, uma pá carregadeira, né? O óxido, um implemento simples, como um pega-bag, você já consegue erguer o bag e colocar o produto no implemento. Ah, que maravilha. Eu gosto demais das tecnologias facilitando a vida do produtor. A gente, com frequência, fala aqui que tecnologia é aquilo que resolve. Ele pode ser simples, né? Então, não tem nada de super extraordinário no que você está me dizendo. É um produto que chega para mudar realmente a questão da construção de perfil. E aqui é extremamente necessário, né? Porque a gente já está chegando na seca e a gente sabe que e os pássaros ali na viagem já está seco, já está secando, né? E olha que a gente teve chuva mais que prolongada, esperada, né? aqui, né? Gi, pegando o gancho no que o Hugo falou ali de gastar um dinheiro não muito bem gasto ou mal gasto, sendo mais direto, vamos lá. Quem pensa no que extrai? Ou, por exemplo, se eu produzir aí 20 toneladas por ano num capim de matéria seca, quais foram os nutrientes que eu tirei desse solo? O que essa planta mais consumiu? Porque a planta, via raiz, ela come o nutriente, vai transformar na parte verde, que o gado vai comer, e assim a cadeia vai até chegar a se transformar na carne, né? Então, esses detalhes que a gente tem que também prestar muita atenção. O que eu realmente preciso? Quantos quilos do quê? De qual nutriente? De qual elemento químico eu estou falando, certo? Normalmente, como forma capim, 1 tonelada de super simples por alqueire. Puf, jogou lá e está formado capim, até logo. Você entendeu? Qual é o nutriente dos macroelementos que você menos vai precisar? O fósforo. Você está entendendo? Para 20 toneladas, 20 quilos. Agora, cadê o nitrogênio? Cadê o potássio? Cadê o cálcio? Cadê o magnésio? Está entendendo? É isso aí que é onde que a gente entra. É isso aí que entra uma consultoria. É isso aí que a gente pensa, que a gente dorme pensando, acorda pensando e tenta. E às vezes consegue, às vezes não é bem entendido, mas tenta fazer com que as pessoas entendam que é possível, sim, fazer uma pecuária muito lucrativa em áreas de 100, 50, 200 hectares, com um bom capim. Um ponto muito importante da sua fala aí que eu capturei, que muito tem sido falado. Quando eu comecei a faculdade, Gi, quando o pessoal falava assim, produtor tem que fazer análise de solo, eu falava, mas não faz, não? Não faz ainda? E hoje, com 23 anos... Parecia óbvio, mas a gente está falando óbvio. Parecia óbvio, 23 anos depois, está aqui falando, né? Você perguntou sabe quanto que vem me falar que tem que fazer análise. Sabe quanto custa uma análise? 50, 100 reais, é mais caro, então, 100 e poucos reais, é mais caro, uma bioasta de Embrapa. Mas, então, do ponto que você falou aí, quando você fala assim, tem que fazer uma análise de solo, tem que corrigir o solo e tal, então tem que tomar cuidado com isso aí, tem que falar assim, corriqueiramente. Cotidianamente, né? Toda safra por safra, né? Não adianta você ir lá fazer uma correção. Vez a cada década. Aí faz uma vez, fez, acabou. Agora posso ficar mais 30 anos aguardando que isso aqui vai acontecer. Na provocação que eu fiz, quando eu fiz a pergunta de trazer o que a agricultura nos trouxe de ensinamento, né? Para o pecuarista se apropriar disso aí, é esse tipo de coisa, né? Quando você faz a análise dos nutrientes, elemento por elemento, tudo isso aí precisa de uma consultoria e acompanhamento. Na lavoura, faz-se todo ano.
Todo ano joga adubo, todo ano corrige o solo. Então, esse é um aprendizado. ano. É o aprendizado que nós precisamos trazer para o pasto. Né? Não adianta, sei lá, a cada 5, 6, que seja. Vamos pensar da melhor hipótese, eu quero né? plantar capim para colher carne, Isso, correto? Isso mesmo. E eu planto soja para colher soja, eu planto milho para colher milho. E nós temos que estar atentos, porque é o seguinte, fala-se muito de integração lavoura-pecuária. Há uns 3, 4 anos atrás, ou um pouco mais, um grande amigo me trouxe uma ideia falando de fazer 5 safras por ano. Eu falei, esse cara tá louco. Ainda era gaúcho? Falei, cara, gaúcho é muito arrojado, e esse gaúcho também é maluco. E até que um dia ele me apresentou essa proposta. Com irrigação, claro, né? Consegui isso fazer, 5 safras no ano. Eu falei, rapaz, eu tô louco para ver 4. Porque 3 nós já vemos, né? Quando tem pivô. Agora eu tô louco para ver 4. E já tô começando a ver 4. E daqui a pouco a gente vai chegar na 5ª safra, né? Só que tem como fazer? Você acha que tem como fazer 5 safras sem ter integração lavoura-pecuária? A gente consegue fazer 5 safras só de agricultura puramente? Ou a gente vai precisar de integrar definitivamente, né, entender que a integração precisa haver, né, da bovinocultura de cortes, principalmente, com as lavouras de grãos e cereais? Uso muito intensivo do solo, vamos pôr, que nem você falou, em área irrigada, por exemplo, pivô. As pessoas, quando descobriram o pivô, achou assim, nossa, é uma maravilha. Eu vou botar aqui um pivô de 100 hectares e vou fazer 3, 4 safras por ano. Esqueceram de novo do quê? Do que eles esqueceram? Eles esqueceram do que a gente está falando aqui. E por isso que muitos não se deram bem fazendo isso. Isso aí nós estamos falando na agricultura de grão. Do solo, eles esqueceram do solo. Quando eles viram, ele estava com fusário. Fusário é uma doença de solo. Quando eles viram, eles estavam com o solo deles totalmente esgotado, totalmente salinizado. Deu um trabalho para curar esse solo de novo. Ele estava com um monte de nematóide. Ele estava assim com uma série de problemas. Então vamos voltar lá no início. Você pode fazer o uso intensivo, mas vamos fazer um uso intensivo, um uso com tecnologia, com responsabilidade, porque nós temos também que preservar o nosso solo, melhorar ele e preservar ele, tá? Então, tudo é possível. Dá para fazer? Dá. Depende das culturas que você vai trabalhar. Você vai fazer, às vezes, cereal, às vezes, carne. Você pode fazer rotação dessas coisas todas. O que mais cresceu na agricultura? Qual é que é o boom da agricultura hoje? Produtos biológicos. Porque do biológico ao biológico, novamente. E assim vai. Nós vamos buscando sempre um equilíbrio desses micronutrientes, desses micro-organismos no solo, entendeu, Gi? Então, tudo é possível fazer. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas temos que ser ágeis, ter equipamento, ter tecnologia, ter conhecimento e fazer a coisa certa, da maneira certa, preservando e melhorando nossos solos, que são a nossa maior riqueza. Eu acredito nisso. Eu acredito que é possível, sim. Mais cedo, até falei para ele, por que se eles sabem que tem que fazer, por que não faz? Por que não faz, Fernando? Qual que é a dificuldade do produtor? É custo? É entendimento? É colocar isso dentro mais uma rotina dentro da agenda dele que já é apertada na pecuária? O que você acha que por que o produtor não faz esse investimento no solo? Eu não, acho que é uma série de fatores. Culturalmente, sempre foi falado, né? Como a gente falou aqui, antigamente usava-se dar mais valor para terras de cultura, né? Entre aspas aí, que eram terras onde escorria do morro, tinha maior fertilidade. Hoje, totalmente ao contrário. Hoje as áreas mais valorizadas são as áreas de chapada, por conta da tecnologia que se gerou, com correção de solo, fertilidade. Mas essa tecnologia foi muito apropriada, como eu disse anteriormente, pela agricultura. Isso está fazendo. Hoje, eu acho que o que tem de melhor em termos de tecnologias para a agricultura está sendo utilizado. Tanto é que a tropicalização das tecnologias é um fator preponderante para isso acontecer. Quando começou a agricultura no Brasil, foi tecnologia importada, né? O ministro da Agricultura na época mandou agrônomos para o Brasil e para o mundo inteiro, do Brasil para o mundo. Vai lá, busca tecnologia, traz para fazer agricultura. Esses caras trouxeram o que tinha na Europa, nos Estados Unidos. Por que você arava? Dá só um gancho aí. Por que você arava a terra? Porque nos países produtores tinha um inverno severo, tinha neve, a neve derretia, você tinha que arar para virar aquela terra para trabalhar. Então veio os arados, veio as grades e depois que chegou o tal do plantio direto. E aí essa tropicalização, né? Plantio direto é um dos exemplos que
Nós criamos aqui dentro do Brasil, com empresas de tecnologia, com empreendedorismo dos produtores, com a força das entidades representativas, do próprio governo, né? Tem que lembrar sempre que o governo também tem um papel muito fundamental nisso aí, mas foi um aprendizado. Isso aí nós estamos construindo. Nós não chegamos no ponto, não chegou no teto da tecnologia, nem do teto do conhecimento. Então, acho que está sendo construído tempo após tempo. Eu estava falando esses dias com o pessoal, falando de história, né? Quando você fala de história, parece que é algo tão distante, né? Nós esquecemos, nós estamos vivendo a história. Então, isso aqui, nós estamos fazendo história, nós estamos fazendo essa mudança, né? Quando você traz tecnologia, junto uma ideia, às vezes quem está nos ouvindo aí nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, né? Fica lembrando de sempre falar como meu pai fazia, como meu avô fazia. Ué, do seu pai passou para você, então você está fazendo essa transformação, está acontecendo. Então as tecnologias estão aí. Eu falava esse dia com um amigo da Embrapa, eu falava que a Embrapa, só a Embrapa Cerrado, tem mais de 400 tecnologias no estante. Se pudesse colocar no estante, né, a gente teria 400 caixinhas lá para abrir de tecnologias. Quantas dessas estão efetivamente sendo usadas? Quando você fala de gado, por exemplo, fala estação de monta, é uma coisa tão óbvia, tão prática, tão necessária. E aí se a gente sair aqui agora, Hugo, vamos sair daqui e entrar em... As 10 primeiras fazendas nós acharmos no caminho, vamos entrar. Quantas você acha que vai ter estação de monta sendo feita e bem feita, com acompanhamento? Né? Então, as tecnologias estão aí. Acho que está acontecendo, Gê. Essa pergunta sua é propícia porque... Por que não acontece? Ainda porque está acontecendo. Nós estamos nesse momento de fazer a transição. Estamos vivendo esse processo, né? Estamos vivendo o processo. Não acabou, a história não acabou. Nós estamos vivendo a história. Sim. Essa é a mensagem, né? Ano passado, o número de produtores que estavam cuidando do seu solo era menor do que esse ano e assim por diante. Isso, exatamente. Espera que a cada ano tenha mais pessoas que estejam nos ouvindo outras pessoas que estão falando disso aí e mudando o conceito. Peraí, eu tenho que adubar, eu tenho que corrigir. E é ano após ano, acompanhando, né? Retirou, né, Orlando? Retirou do solo, captura quando, entenda quando retirou, faz conta de, não só do dinheiro, mas faça conta de N, P, K, CA, S, né? Tudo que precisa tirar do solo. Faz as contas de tudo, todas equaliza. As siglas aí necessárias. Isso, todos os elementos e todos os cifrões, né? Em real, em dólar, o que tiver que fazer. Por aí a atividade fica sendo gerida como uma empresa. E eu te falo outra coisa, Fernando. A partir do momento que esse produtor alvo nosso, esse produtor que a gente está falando para ele nesse momento, começar a fazer essa conta dessa forma, que nem você acabou de dizer aí, ele vai ver que sim, é possível. Porque a conta é fácil. Se eu gastar X arroba para produzir X mais Y arroba, ele vai ver, opa, mas aí tá fácil. Eu tinha o recurso e não sabia que tinha, então... E hoje também, né, tá faltando muita pesquisa em cima dessa área de pastagem, né? Tem poucos profissionais capacitados nessa área, né? Eu acho que a pastagem é uma cultura que tem muito a ser explorada ainda. Quem vai imaginar qual que é o potencial produtivo de matéria seca por hectare ano de uma pastagem? 20, 25? Até onde a gente pode chegar, né? E hoje a gente consegue aumentar isso aí fazendo pouca coisa, investindo pouco. Fernando, a gente tem cases aqui, inclusive, né, de produtores que estão com a gente na AgroSelections, que foi fazendo, mudou o queteamento, foi fazendo reforma por partes, não chegou e reformou a fazenda toda e integrou e está tendo bons resultados, Perfeito. Não é isso? Perfeito. Esse é um ponto muito importante. A gente está ficando cada dia melhor nesse negócio. Daqui a pouco nós vamos trocar de cadeira. Alguma coisa. Aí você vai lá no primeiro e vê o samba que eu tomei, alguma coisinha eu já aprendi muito aqui. Muito bom, já. Isso é uma coisa, também outro ponto muito importante que a gente precisa deixar claro para quem nos ouve, né, para os produtores que estão buscando, porque eu acredito piamente no nosso produtor. Quando alguém fala do meu produtor rural, né, que a gente defende, que a gente trabalha para ele, eu fico bem indignado, porque são pessoas empreendedores que estão sempre buscando. Tenho certeza que todo produtor busca melhoria, ninguém está acomodado. E quando a gente fala das tecnologias, você fala, caramba, mas eu tenho lá 250 hectares, né? O Orlando está citando exemplo aqui. Como é que eu vou intensificar tudo isso? Quanto é que custa para jogar calcário, um óxido de cálcio, um adubo, melhorar a semente? Ele faz uma conta, dá, sei lá, R$5 mil, R$4 mil por hectare. Vezes 250, não dou conta. Calma, não precisa ser assim. Pega a melhor área, melhora 30 hectares, depois vê o resultado. Com o resultado dos primeiros 30 hectares, né, em suma, com o resultado dos primeiros 30 hectares, ano após ano, quando você menos esperar, você vai estar com a fazenda toda reformada. Então, não é reformar toda a sua fazenda, é reformar uma área, né? Aí precisa de fazer conta, mais uma vez. A gente preconiza que seja feito, né, com agrônomos, ou tecnistas, veterinários,
que entenda do assunto para que essa conta pós-feita siga a risca também. Não adianta também só fazer conta e ficar esperando. Né? Sim. Enquanto você faz o planejamento, é bacana, mas vamos executar de forma sensata, colher os resultados e replicando ano após ano. Fernando, e a pessoa a partir do momento, Gi e Hugo, que ela começa a fazer isso aí, que nem você está falando, vamos supor, imagina esta mesa aqui, nós separar elas aqui em 10 partes, tá? Então eu tinha lá meu gado aqui em cima dessa mesa, vamos citar o mesmo exemplo, 250 hectares. Eu fui, reformei 30, arrumei esses 30, eu tinha 30 cabeças aqui, 3 vezes 5, 15, eu tenho 150 cabeças aqui, e sobrou o resto da minha fazenda para as outras 100 cabeças, que eu tinha uma unidade animal por hectare. Agora eu comecei a ter 5. Eu disse, pô, tá me sobrando terra, o que eu vou fazer com tanta terra agora? Você entendeu? Que ele vai ver, porque o resultado é nítido, ele é imediato, ele é rápido. Nós não estamos falando uma coisa que vai demorar para ver. Fez, arrumou, começou a estação das chuvas, ele vai ver a longevidade da pastagem dele, ele vai ver que ela vai... No outro ano ele faz mais 30 hectares, pô, agora sim, agora ferrou. Faltou 50 cabeças, vou ter que comprar gado para botar desses 60 e me sobrou o resto da fazenda. Então, ele começa a ver que o lucro em cima dessa terra, quando ele começa a fazer conta em cima de custo fixo, por metro quadrado, por etc, maneiras que tem de fazer custo, que o que ele ganhou em cima desses 30, ele sim arruma toda a fazenda dele, vai fazendo em partes, como ele achar que deve, como ele achar que tem condição de fazer. Mas eu acho que é importante, ele tem que conhecer o quanto que custa isso, ele tem que vir conversar com a gente, ele tem que procurar o Fernando, ele tem que procurar a Grão Fértil, sabe, Gi? Para a gente conversar sobre isso, para ele entender que a gente quer, na verdade, um aumento, um incremento, e que a gente quer que ele fique no campo, a gente quer que ele trabalhe, que ele continue na atividade, porque nós também vivemos disso. Na verdade, nós também vivemos disso. Ele é nosso cliente, entendeu? Então, a nossa remuneração vem dele. E quanto melhor ele for remunerado, melhor para nós. Entendeu? É tudo uma sequência da coisa. A gente tem falado muito aqui de como produzir isso, as dificuldades, as dores, mas assim, eu sinto que o produtor entende quando a gente fala de histórias reais, coisas que estão acontecendo na fazenda ali do lado da propriedade dele. Então, tem um case aí que vocês lembram agora para contar para a gente? Assim? Claro, tem vários. A gente atuou bastante na parte de mercado de silagem também, né? Então, a gente conseguiu fazer essa transformação também para esse tipo de produtor. A gente tinha bastante produtores aí que a gente começou a fazer a consultoria, né, prestar atendimento, né? Eles falavam que produzia na faixa de 40 toneladas por hectare, 100 carretas, né? Que a linguagem que eles mais usam é carreta, né? Só que eles não sabiam quantas toneladas que pesava cada carreta, né? Então a gente falou, peraí. Eles tinham na ideia, minha carreta é para 4 toneladas, né? Pois é, mas 4 toneladas de chumbo é diferente de 4 toneladas de algodão, né? Então, é verdade. O peso é o mesmo, mas e o volume, né? Exatamente. Então, o que a gente fez? Pô, vamos pesar essa carreta para ver quanto está dando, né? A gente ia lá, pesava, dava metade. Então, assim, a realidade era produtor que estava produzindo 25, 30 toneladas de silagem. Aí a gente falou, opa, peraí, vamos fazer as análises de solo, vamos ver como é que está o solo desse cliente. E foi aí que a gente começou a fazer o trabalho com óxido. E o que acontece? É muito cultural aqui da região que a gente trabalha lá, o pessoal fazer a correção de solo de última hora. E até mesmo que não tem muito tempo hábil para isso, né? Porque para o corretivo começar a fazer a reação química, ele precisa de umidade. Então, ele ia lá fazer a aplicação do calcário mês de agosto, setembro, estava no período de estiagem, né? Sem chuva, né? Ia chover só em outubro. Outubro é a época que estava fazendo plantio. E esse calcário, para começar a agir, ele ia demorar 90, 120 dias. Depois de molhado. Depois que pegasse umidade, né? Certo. E esse já era quase o prazo que o produtor já estava cortando milho já. Então, assim, essa correção iria valer só para a próxima safra, né? Então, a gente entrou com o óxido nessas áreas. A gente fez um teste em alguns clientes e, com isso, a gente conseguiu aumentar a produção de 25, 30 toneladas para 40, 45. Aí pesado mesmo, aí não pesou, era no... pesado na balança. Pesado, a gente tem, a Grão Fértil tem balança rodoviária, a gente vai, colhe, pesa, mede a área, é tudo bem... Mensurado bem mesmo. mensurado. Para te ter uma ideia, Gi, Fernando, Hugo, o Hugo sabe disso. Nessa safra de verão agora que teve, por exemplo, teve cliente que não plantou, porque
produziu tanto no ano anterior que ele era acostumado a X, eles falam buraco, né? Que põe no buraco lá, tampa com uma lona compacta e fica lá. Ele produziu tanto no ano que passou que sobrou o silo dele. Esse eu vou ficar quietinho, Para o não vou outro plantar. ano. Olha, daí vamos então voltar aí no assunto de custo. Ele fez 2 safras em uma, Com no um que ele era investimento. com o mesmo investimento, por sinal, só que muito mais bem aplicado, muito mais bem trabalhado. E com o solo dele numa qualidade diferente agora. Isso. Gi, outra coisa que a gente sempre lembra também, né? Lembra da solução que a gente foi buscar para tratar a semente. Como que você vai tratar 5 sacos de milho, 10, 15, 20, 30 sacos de milho? Um saco de milho pesa aí na casa de 15 quilos, 20 quilos. As máquinas elétricas que tem, só para você regular ela, você tem que passar 100 quilos de semente, que daí você tira o tempo, tem toda uma metodologia, né? O que a gente fez? Voltou, Fernando. Lá atrás, no passado, vamos pegar os tambor. Fazer um misturador. Aí você pode jogar 2 saquinhos, 3 saquinhos. Tanto que você quiser, você consegue fazer Dosa o o produto tratamento. que precisa para aquilo ali. Pô, isso já começou a dar um salto na produtividade. Quando você começa a usar um tricoderma, um produto para nematóide, né? Enraizador, azospirilo. Então você começou a levar uma tecnologia diferenciada para o pequeno produtor, entendeu, gente? Isso é ótimo, né? Realmente a tecnologia está aí à disposição e às vezes ela é muito simples. Às vezes é um tambor que você traz de volta para o uso e você consegue ofertar para o produtor algo que vai fazer a diferença, né? Porque faz. Para esse pequeno, faz toda a diferença, né? Aumentar a produtividade dele 5, 10, 15% já é Nós estamos falando em 50%. Isso mostra que o produtor pequeno e médio também tem acesso a isso, né? Ele consegue adaptar para a realidade dele, né? Que eu acho que essa é uma das objeções, é uma das dificuldades do pequeno e do médio produtor, em por que às vezes ele demora para fazer as mudanças que ele precisa. Que, como o Fernando falou, a gente não acredita que tem produtor aí acomodado. O cara que é acomodado, ele não está na pecuária, né? Ele vai fazer alguma coisa mais fácil aí. Então, não é que ele está acomodado, mas às vezes tem tantas coisas que ele precisa fazer que ele trava, né? Porque ele acha... Qual que eu vou fazer primeiro, Isso. Né? E aí, quando a gente consegue trazer para ele esse tipo de informação, olha, é possível, tá tudo bem, a gente tem aqui uma solução que serve para você, né? Para a sua pequena. A gente tem um caso aqui real, como o seu, que já está tendo resultado, a gente aplicou assim, aplicou assado, quer ir lá conhecer. Então, isso eu acho que é o que a gente está construindo aqui com a AgroSelections, que eu acho que vai fazer a diferença no mercado para esse pequeno e para o médio, que ele tem acesso. Tem acesso a vocês, tem acesso a esse conhecimento, tem acesso às equipes, aos nossos casos reais aqui, indo lá conhecer, ver a terra como está, ver a colheita e tudo mais. A gente participou, há pouco tempo teve um caso nosso aqui, Fernando, que é o consultor que acompanha tudo lá, e aí, cara, a gente foi gente acompanhar a colheita de milho, foi gente querendo saber quanto que tinha dado de silagem, o dia de campo foi maravilhoso. Então, assim... saber que tem essa possibilidade, eu acho que é um fator que conforta esse produtor e deixa ele um pouco mais tranquilo, né, para tomar essa decisão mais acertada. Lembrando de outro case aqui, né, Orlando? Na área de HF que a gente também atua, né? Um exemplo, o uso do óxido, né? Como é que o produtor que planta 1 hectare de tomate, por exemplo, que vai dar em torno de 10 mil pés, como é que eu vou fazer a aplicação do óxido? Vou comprar um bag? Como é que eu vou fazer o manuseio desse produto? Aí a gente trouxe produto de sacaria também, para facilitar o manuseio. O que ele vai usar 3, 4 saquinhos. Então a gente traz a tecnologia e traz a solução. Adapta para cada tipo de produtor. Ótimo, excelente. Então tem que falar com vocês para entender um pouquinho mais disso, mais né? ou menos por aí. Vamos lá, Gi. Outra coisa muito, muito importante também. Vamos falar na cultura do milho de novo. A distribuição espacial do milho é o fundamento. 3 caroço de milho por metro, tem que ser 3. Não adianta você querer botar 4 ou 5 ou 2, que o resultado não vai ser satisfatório. Qual era a grande encrenca? Máquina normalmente terceirizada, porque o caboclo não tinha, porque planta 5, 10, 15, 20 saquinhos.
você conseguir convencer, esse aqui sofreu Nossa muito com Senhora. isso, o sujeito a mexer, a deixar regular a plantadeira. Nós tínhamos que dizer assim, ó, deixa nós regular aqui para o nosso cliente, nós vamos regular a planta. Quando parar, nós te devolvemos igual que você deixou para nós. Na sua regulagem. Na sua regulagem. Você entendeu? Ah, não, tem que cair 7 caroços, tem que cair 6. É que Então, é um trabalho que veio sendo feito da base. E quando deu os resultados, agora é o contrário. Agora, não, chama o Hugo lá, chama o Orlando lá, que eu quero que eles venham regular a plantadeira. eu não começo sem eles vir cá. É desse jeito. Mas, Você tá entendendo? mas eu acredito muito nessa prestação de serviço que vai além da venda, sabe? Porque é isso que a gente precisa, auxiliar esse produtor a encontrar o caminho e ajudar ele a entender como ele pode obter mais resultado. E aí as nossas inteligências, as nossas expertises a favor deles, né? E Correto. eu estava aqui, você falando da questão do milho e da colheita e tudo mais, do plantar, eu queria voltar no assunto que a gente começou mais cedo aqui e não finalizou. Ô, Fernando, eu estou aqui nessa mesa já tem um tempo, né? Tem 1 ano e meio que eu estou participando diariamente desse projeto, há quase 3, desde o início da modelagem dele, mas 5 safras, aí você falou, e eu fiquei, até anotei aqui, que eu falei, eu preciso perguntar isso para o Fernando, como 5 safras? Me explica 5 safras. É por isso que eu falei que é uma provocação. É apimentar bastante. É porque hoje, quando se fala de irrigação, principalmente para o pivô, que é o mais comum hoje para a lavoura, né, para a agricultura, pensa-se numa safra de verão, safrinha e safra de inverno. Esse é o padrão hoje em dia. Há muito com as mudanças climáticas, quem tem a falar, já começa a se falar sobre o boi safrinha, que a gente já falou anteriormente. Sim. Só que isso é coisa para se pensar com muita tecnologia. Quando você pensa em produzir, talvez, continuar com a soja como lavoura de verão, e aí precisa do pivô, porque, né, quando você trata de pivô, você consegue fazer irrigação de salvamento para fazer o cultivo. Nós, para Goiás, a janela de plantio tem começado dia 25 de setembro. Então, dia 25 de setembro, efetivamente, semente no solo, pivô com irrigação de salvamento se precisar. E aí você consegue fazer uma soja precoce, 90 dias, tirou a soja, milho. Exemplo, né? Milho para silagem. Então, esse milho vai sair alguns dias antes da lavoura. Você consegue fazer uma safra de milho para silagem. Tirou o milho, feijão. Feijão, ciclo curto, né? Saiu o feijão, já capim. Capim deu ponto de corte, feno, faz fenos, e depois do feno, capim volta. Rebrotou, boi. Então, a quinta safra, a quarta e a quinta safra são para pecuária. Então, feno e boi são a quarta e a quinta safra. Tá. Né? É por isso que a gente fala de 5 safras. Mas é um conceito super tecnológico para a gente começar a discutir. Quem está nos ouvindo vai ficar pensando, mas já vem essa disrupção toda aqui. E realmente é disruptivo. Mas para isso, né, a gente indica, não tente fazer em casa sem a ajuda de um profissional. Muito importante, como nós temos falado sempre, né, entender que o maior ativo que nós temos inicialmente, que tem que ser muito bem cuidado, é o solo. E aí, a partir dessa adaptação, adequação às melhores práticas, né, muita capacitação, todo o uso correto do que nós temos de arcabouço para uma fazenda, aí nós vamos começar a pensar numa quinta safra. É uma mensagem que quer trazer. Vamos começar a falar disso, né, Gi, também? Vamos. De repente, daqui a pouco, a gente traz outros. Além dos nossos especialistas de solo, a gente vai começar a falar depois de irrigação, né, de tecnologias de logística, enfim, tudo que nós precisamos para fazer isso acontecer. Sim. A ideia é essa, né, Fernanda? A gente naturalizando essas informações tão importantes para o produtor, a ponto dele conseguir. Isso está fácil para ele, tá já no coletivo mental do produtor. Do mesmo jeito que a análise de solo estava batendo lá 20 anos atrás, ainda hoje a gente fala, mas hoje a gente já sabe que funciona de outra forma, que já é muito melhor do que era. A gente vai chegar nesse momento também, que é as 5 safras com o solo, né, com qualidade, sadio. Eu acredito nisso, é por isso que a gente está aqui, para construir esse agro do futuro mesmo. E já que a gente começou a falar do que a gente quer ver aí, as 5 safras e o solo com sadio, vamos já entrar na parte de futuro. A Agroanfértil tá caminhando para que futuro? O que ela está ofertando para esse agro de 2024, 25, 26, 56? Como que está o trabalho de vocês? Gi, eu vou falar um pouco e vou passar a bola para o Hugo.
Se você vê o tanto de análise de solo que a gente fez, você não acredita, porque é muita, muita. Em áreas de lavoura de soja, que o cara vinha jogando lá, o produtor lá, vinha jogando 2 toneladas ano de calcário e etc. Você ia lá, tirava a amostra de 0 a 20, de 20 a 40, uma saturação de 40. Pegava ali uma análise de 0 a 5, 0 a 8, uma saturação de 70, entendeu? Pô, o que está de errado nisso aqui? O que estava de errado, Hugo? O que tinha de errado, Hugo? A gente fez bastante trabalho nisso aí, foi bastante a amostra que a gente coletou ali na nossa região. A gente fez esse serviço em bastante produtor. E a gente pegava uma amostragem de 0 a 5, uma fatia do solo, né, camada superficial, e a saturação alta, alumínio neutralizado. Só que quando a gente pegava de 0 a 20 e de 20 a 40, saturação baixava, alumínio tóxico para a planta apresentava na análise, né? E foi aí que a gente percebeu que a forma que estava sendo conduzida, eu acho que não estava sendo muito apropriada, né? E a gente começou a fazer esse serviço com o óxido na parte de lavoura. Certo. E o produtor vinha todo ano. Lembra de quando a gente falou, estava falando a respeito de capim, de gastar um dinheiro bem gasto? Uhum. Na lavoura de soja também gasta-se, né, dinheiro mal gasto. Você entendeu? Não estou falando contra calcário hora nenhuma. Calcário é o fundamental. Você tem que usar calcário, tem que incorporar o calcário, mas cada coisa no seu lugar. Você, mas o óxido vai substituir calcário? De forma nenhuma estou falando isso. Vamos deixar isso bem claro nisso aqui. Eu não estou falando nada contra calcário, muito pelo contrário, a gente usa e está usando-se cada vez mais calcário, por sinal, tá? Por causa que a saturação hoje para a lavoura pede-se uma saturação bem superior do que a gente está acostumado a trabalhar. Mas, além do calcário, vamos também trabalhar com óxido, por conta da mobilidade do óxido no solo, correto? Porque ele estava ficando calcário tudo na superfície. Fazendo aplicação todo ano, 2 toneladas, 1 tonelada, e estava ficando só na camada superficial, né? Então não estava fazendo o que ele queria que fizesse, que era a construção de perfil de solo, né? Então, teria que trabalhar com um produto específico. Então, pensando nisso, o futuro da pecuária é só se o produtor entender mesmo que tem uma construção de solo de perfil de solo para ser feita e que ele vai precisar integrar mais produtos e mais serviços do que hoje ele já utiliza. É isso, né? Correto. É trazer novas tecnologias e talvez não é nem sobre novas tecnologias, não, mas é as melhores tecnologias para a sua fazenda, né? Para o seu solo. Fernando, você entende como consultor um caminho aí para o futuro da pecuária? Tem que vir do solo mesmo? Acho que sim, o material básico que nós temos para construir essa pecuária é o solo, claro. Não vamos deixar nunca de lado genética, a nutrição complementar, suplementar, concentrada, a parte de medicamentos, manejo, muito importante, né? Mas, no momento que a gente está falando hoje, né, com o tema solo, acho que tem muita coisa para a gente evoluir ainda. Né? Nós estamos construindo, como a gente falou anteriormente, estamos construindo essa história e queremos bons produtores que estão antenados com isso, para juntos a gente começar a mudar. E aí acho que quando um começa na sua região, aí as pessoas em volta vão vendo que aquilo ali é factível, né? É uma realidade. E cabe a nós, né? Com essa equipe maravilhosa que nós temos aqui de marketing, de comunicação, mostrar cada vez mais, seja no podcast, depois vamos ao vivo, né? Sim. Tem uma proposta aí, né, gente? De começar a fazer alguma coisa em loco. Aguardem, né? Visitar. Dando spoiler aqui, né? Começar a visitar propriedades, fazer séries de reportagens tecnológicas e tal. Então, mostrar em loco, né? O que a gente está falando aqui, né, Orlando? Depois de que é possível fazer. Mostrar que é possível, né? Ir lá e falar assim, ó, começou aqui, depois a gente já até falou disso, né? Pegar uma fazenda do jeito que ela está lá agora, vai lá, filma. Né? Levamos a equipe, a G filma, mostra tudo como tem que ser. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. A mudança. Mostra a transformação, mostra as contas, né? Exato. E acho que é assim que a gente vai conseguir transformar e cada vez ter nosso churrasco garantido, né? Nosso arroz com feijão garantido, enfim. E continuar sendo esse país aí, grande expoente pro agro mundial. Recentemente, a gente fez aqui 2 episódios com foco em genética, né? E
mesmo falando de genética, o tempo todo a gente bateu na questão da importância dos pilares mesmo, e solo, o manejo desse solo é realmente um dos grandes pilares. Então, não existe pecuária do futuro, não existe agro do futuro, se a gente não olhar mesmo para esse primeiro ser vivo aí, que é o solo, né? Tudo começa dele, e aí não adianta nenhum grande investimento em genética, nenhum grande investimento em infraestrutura, se você não tiver com o solo respondendo, né, com qualidade, sadio. Eu acredito muito nisso e sei que quem está acompanhando a gente até aqui, nesse momento, também acredita, também busca essa melhoria. Porque senão ele ia estar fazendo outra coisa, não ia estar nos ouvindo, né? Ele está nos ouvindo porque ele quer melhorar diariamente. E é para isso que a AgroSelection está aqui. Então, se você é produtor, se você está no negócio do agro, continua com a gente aqui, ouvindo, participando. Deixa aí nos comentários também as dúvidas. A nossa equipe está monitorando, tira as dúvidas, coloca em contato com os especialistas. Então, vamos fazer isso acontecer a muitas mãos. E sabe, Fernando, que a gente está selecionando, viu? A gente está selecionando esses produtores corajosos, dispostos a trabalhar para o agro do futuro, para implementar essas soluções todas nas suas fazendas e virar os nossos cases de sucesso. Já temos vários aqui, mas a nossa ideia é construir aí uma comunidade de produtores empenhados em tirar o melhor potencial das suas fazendas, das suas propriedades, né? Meus caros, já indo para o final, quero convidá-los a fazer aí, deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando e falar também um pouquinho de vocês, aonde que quem está nos ouvindo ou nos assistindo pode acessar vocês. Rede social, tem site, como que a gente conecta com vocês? Ixi, telefone. Cortou. Dá para fazer um corte? Só segue. Ah, só seguir. Caso queira tirar mais alguma dúvida ou queira conhecer melhor sobre o nosso trabalho que a gente vem fazendo aí ao longo dos anos, pode estar procurando a gente na Grão Fértil, lá em Catalão. Lamartine 3626. 64, né? Pode pegar Vamos começar. Opa, 64 3442 5050. Esse é o telefone fixo. Repete. Vamos fazer esse bloco inteiro de novo, por favor? Vamos fazer. Por favor. Quer que eu comece de novo aqui? Peraí, deixa eu fechar em você então, você já vai seguindo o encerramento. Tem que fazer o site. Vai contratar a gente. Aí. Não, mas falou só o que tem, falou só o telefone. Isso, não. Contratar, contrata também. Vai junto o pacote. Não, falou assim, na hora de falar com a depois que acabar, vocês falam comigo. Vamos lá, começa em G, em REC, energize-se, encerramento. Já caminhando para o final aqui, você que nos acompanha, toda semana nós estamos aqui com o podcast Agro do Futuro, no YouTube, no Spotify, você encontra também a gente agroselections.com.br. Quero convidar vocês também a ouvir o Mulheres no Agro do Futuro, que está incrível, uma mesa dessa aqui só com mulheres, e tem muita história, coisa muito bacana lá. Então vem com a gente, pode nos acionar na dúvida. Gostou de alguma coisa que ouviu aqui, quer saber mais, pode chamar a gente, vai nas redes sociais, comenta lá, chama na DM, chama no WhatsApp, que a nossa equipe está de prontidão, inclusive para colocar em contato com os especialistas. Mas se quiser contactar vocês, também dá, né? Telefone, como que vocês preferem que faça esse contato? Se algum ouvinte tiver interesse, né, tirar mais alguma dúvida com a gente, alguma coisa mais tecnicamente, ou conhecer o nosso trabalho mais de perto, a gente está à disposição, eu, Orlando. A gente fica situado lá em Catalão, interior de Goiás. O telefone para contato é 3442-5050. Grão Fértil Produtos Agrícolas. Lá é 64, é isso? É DDD 64. Muito bom, Positivo. muito bom. E deixem uma mensagem já então para quem está ouvindo vocês, para a gente já caminhar para esse encerramento. Vamos lá, então, a Grão Fértil Produtos Agrícolas Limitada, Catalão, Goiás, 64 3442 5050. Nós temos uma equipe de especialistas, minha gente, que entende do negócio, que sabem o que estão fazendo, entendeu? E são pessoas responsáveis. Garanto para vocês que o resultado vem, tá? E a mensagem que eu deixaria, Gi, seria assim, ó, acredite,
Acredite na sua atividade. Acredite no que você está fazendo. Sonhe sempre, porque você é bom, você sabe produzir. Vamos melhorar, deixa a gente ajudar você a melhorar a sua produtividade. Que maravilhoso, é isso mesmo. Eu acredito muito nisso. O produtor que está aqui na Resiliente, ele sabe, ele é bom. A gente só quer realmente auxiliar, que ele não precisa fazer tudo isso sozinho, né? É excelente. Hugo? A mensagem que eu queria deixar para todos é que a gente está à disposição, a gente quer trazer novidades, tecnologias e soluções para problemas pontuais na sua propriedade. Então a gente quer contribuir, eu quero chegar lá na frente lá e poder olhar minha trajetória lá atrás e ver que a gente contribuiu para esse progresso que está acontecendo na parte da pecuária, que a gente comentou no início, e está fortificando cada vez essa área que perdeu um pouco de espaço atualmente para parte da agricultura, né? Mas com certeza a gente vai conseguir reverter esse cenário e trazer mais rentabilidade para a propriedade. É isso, muito bem. Tá perdendo área, mas está produzindo, está entendendo como produzir melhor em menos espaço. Né? É para isso que a gente está aqui mesmo, para auxiliar nesse processo. Fernando? Eu espero que continue não perdendo, mas integrando. Isso. Né? Acho que uma mensagem que eu queria deixar é que nunca foi sempre assim. Desde a época dos nossos antepassados, nossos bisavós, avós, pai, nunca foi igual. Né? A gente precisa entender, aprender com o que já foi feito, né? Trazer para a realidade, olhar como é que está, olhar para o horizonte, saber que tem muita gente boa querendo contribuir, querendo ajudar com tecnologia, com apoio, enfim, com toda a oferta do pacote já foi criado, né? E vamos para frente, construir esse agro do futuro, porque a população do mundo não vai diminuir, pelo menos o que se prevê que não vai diminuir. Está cada vez querendo comer melhor, querendo gastar melhor, gastar mais, e nós estamos aí para melhorar cada vez mais, junto com o nosso produtor rural, que sempre fez isso e vai continuar fazendo, se Deus quiser. Que assim seja. Muito bom. Muito obrigada a vocês pelo tempo, pela disposição de vir participar dessa mesa e pela contribuição que foi grandiosa. Muito obrigada aos três. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Toda semana tem mais, tá? Então fica atento que toda quarta tem mais podcast Agro no Futuro. Até mais. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar Agro Selections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!